Eletrocalha, né? Parece que a turma tá gostando bastante desse assunto, né, Alessandro? É verdade. É verdade. Depois desse vídeo onde a gente falou sobre a importância, né, de aterrar, ou melhor, equipotencializar as eletrocalhas no BEP, a gente recebeu várias perguntas sobre como calcular a taxa de ocupação dos cabos na eletrocalha. E não é que esse assunto é interessante? Você já parou para pensar taxa de ocupação de cabo na eletrocalha? Será que tem isso, Alessandro? Uma boa pergunta. Com uma boa pergunta. Bom, na aula de hoje, vocês vão aprender 4 coisas. Primeiro, o que é e para que serve uma eletrocalha. Segundo, quais os tipos existentes no mercado. Terceiro, o que é importante calcular a taxa de ocupação delas. E quarto, né? Como calcular isso então? Vamos ver tudo isso e um pouquinho mais de um jeito super fácil. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Afinal, é mais uma aula aqui do Engenhal que tá show de bola. Eita, trem. Então, turma, taxa de ocupação da eletrocalha. Eu confesso que a gente não viu muita coisa na internet sobre isso, né? E é um tema super interessante da gente falar, porque a eletrocalha é uma das principais infraestruturas elétricas utilizadas quando nos referimos a instalações um pouco maiores, né? Muito utilizado em supermercado, em centro de saúde, em shopping center e até mesmo em escolas é muito utilizado. A eletrocalha ela se torna uma escolha perfeita, pois ela oferece diversas vantagens, como por exemplo a facilidade de montagem, uma organização mais eficiente dos cabos, ela facilita a manutenção e também a sua estrutura, o principal, ela contribui para a dissipação térmica e isso previne o superaquecimento dos cabos, uma vez que na maioria das vezes ela é instalada de uma forma aparente, né? Nunca vi eletrocalha embutida, você já viu? Não, nunca nem vi. Já vi com tampa, mas embutida não, é sobreposto. Bom, existem basicamente 2 tipos de eletrocalhas, as lisas e as perfuradas. E a sua escolha vai depender do local onde ela será instalada. Geralmente em locais úmidos ou em locais fechados, sem muita ventilação, como por exemplo um subsolo de uma edificação, a gente utiliza a eletrocalha perfurada justamente para facilitar uma possível remoção de líquidos que porventura possam cair sobre ela e também isso ajuda na ventilação dos cabos já que o ambiente é fechado. Tá? Agora, por que é importante calcular essa tal taxa de ocupação até nas eletrocalhas? Porque da mesma forma que os eletrodutos, né, quando temos um excesso, aquele tufo de cabo, a gente tira a parte da indução eletromagnética disso, existe um aumento de calor, aumenta a temperatura por causa da passagem de corrente elétrica ali. Tem um monte de cabo junto. E isso, gente, pode levar a um aquecimento, isso pode comprometer até mesmo a eficiência da isolação, a capacidade de condução dos cabos. E o pior, isso pode causar até incêndios em casos mais graves, tá? Só que tem um pequeno detalhe nisso. Não existe nenhuma referência direta na NBR 5410 sobre taxa de ocupação em eletrocalha. Então esse vídeo é uma farsa. Mentira, não é. Porque a gente vai te ensinar o que você tem que levar em consideração na hora de projetar. E aí tem algumas coisinhas. O método de instalação para eletrocalha, ou seja, se vai ser B1, B2, C, E ou F. O tipo de insolação do cabo, você tem que olhar também, se é 750 volts, se vai ser 0,61 kV. Você vai ter que olhar o fator de agrupamento e vai ter que olhar também o fator de temperatura, tá bom? Já te dei mais ou menos algumas dicas do que você tem que olhar. Sabe por quê? É porque com esses fatores, gente, que a gente vai saber qual que é o cabeamento correto para atender o circuito e com isso a gente vai saber a coisa mais importante na hora de dimensionar uma eletrocalha. A gente vai calcular quanto peso que vai ter e se essa eletrocalha vai suportar. Já pensou? Projeta a eletrocalha no olho e põe os cabão lá 240, arreia tudo, pronto, vai cair a estrutura toda. Já viu, né? Por isso que a gente vai te ensinar. Bom, não tô dizendo que o peso que os pontos de fixação irão suportar, mas o peso que a chapa da eletrocalha vai suportar, tá? Que ela não vai se deformar. Por exemplo, esse fabricante aqui informa quanto peso a eletrocalha suporta, levando em consideração ainda a distância dos suportes. Quanto mais distante esses suportes, menos peso a eletrocalha suporta, né? Meio que física isso. Para isso, nós devemos sempre consultar não apenas o manual do fabricante da eletrocalha, mas também o manual do fabricante do cabo. Por exemplo, essa embalagem do cabo 2,5 mm² com isolação de 750 volts da Megatron informa que o rolo do cabo ele tem 100 metros, né? E ele pesa 3 kg, ou seja, dá uma média de 30 gramas por metro. Então guarda mais ou menos essa informação aí que a gente vai precisar. Enfim, até aqui nós tivemos uma baita introdução sobre o assunto. Então já vai deixando o like, que agora nós vamos calcular tudo que a gente falou na prática aqui, diretamente em um projeto elaborado aqui pelo nosso engenheiro Alessandro Costa. Primeiro passo, então, levantar a quantidade de circuitos e cabos na calha, as seções e o tipo de isolação. Temos aqui esse trecho do projeto identificado como H17. Agora vamos lá na legenda da fiação e ver o que tem nesse trecho. Repare que nós temos 12 circuitos passando aqui. Ao todo são 30 cabos, sendo 10 cabos 2,5, 17 de 4 mm e 3 de 6 mm. Observações importantes. Todos os cabos são com isolação em PVC 750 volts.
As bitolas dos cabos já foram calculadas levando em consideração o fator de correção de temperatura e também o de agrupamento. Segundo passo, calcular o peso, né, o quanto de peso todos esses cabos irão gerar. Nós vamos usar como referência os valores de peso encontrados nos cabos da nossa parceira Megatron. Que nem eu falei, um rolo de 100 metros do cabo pesa aproximadamente 3 kg, que nos dá 30 gramas por metro aproximadamente. Como tem 10 cabos, nós temos ao todo 300 gramas no metro. Já o rolo de 100 metros do cabo 4 mm pesa um pouco mais do que 4,4 kg, o que são 44 gramas por metro, e vezes os 17 cabos nós temos 748 gramas por metro. Agora o rolo de 100 metros do cabo 6 pesa 6,6 kg, ou seja, 66 gramas no metro, e como tem só 3 cabos, ficou levinho, 198 gramas por metro. Somando aí todos estes pesos, né, dos cabos por metro, temos 1,3 kg aproximadamente. Agora vamos lá na tabela de um fabricante de eletrocalha e analisar as opções. Percebam que todas as opções de eletrocalhas irão atender no quesito peso. Desde a 50-50, que suporta aí 38 kg por metro, olha isso, gente, a gente não tá pondo nenhum. Quando o suporte está afastado a 1,5 m um do outro, tá? Observe isso. Até a eletrocalha com medida de 400 por 50, que suporta aí 64, praticamente o dobro, né? Então tá visto que quanto ao peso, não vamos ter problema nenhum. Mas e quanto à ocupação? Aí vem o terceiro passo, que é calcular a taxa de ocupação. Para isso, vamos ver como ficam os cabos em uma camada única, conforme citado na tabela 42 da norma. Consultando o site da Megatron, vamos ver qual que é o diâmetro externo de cada cabo utilizado. O diâmetro do cabo 2,5 é 3,51 mm, já o do 4 mm é 4,02 e o diâmetro do cabo 6 é de 4,57 mm. Lembre-se do que eu ensinei lá no vídeo, né, sobre como se define a seção nominal dos cabos, turma. A seção nominal do cabo não corresponde à sua área transversal, tá? Só para depois não ficar confundindo nada aí. Sendo assim, 10 cabos de 2,5 vezes os 3,51 mm é igual a 28,8 mm. Os 17 cabos de 4, que dá 4,02 cada um, me dá 68,34 mm. 3 cabos de 6, que dá 4,57 mm cada um, 3,7. Somando tudo, temos um total de 110,84 mm. Sendo assim, nesse caso, se a gente mantiver uma camada única, conforme a tabela 42, nós podemos adotar tranquilamente a opção da eletrocalha 150 por 50. E ainda temos espaço para a instalação de circuitos no futuro, que é muito importante se observar. Às vezes você fala, André, você está exagerando, você está majorando demais. Dá para pôr tudo numa calinha 50-50. Dá para pôr, mas na maioria dos casos que se usa eletrocalha é para ter ampliação no futuro. Então, fique atento a isso, tá bom? E sobre a oportunidade que eu falei também de se tornar um aluno VIP do curso de eletricista profissional da Engerral, vai aparecer um quadradinho logo abaixo aqui, ó. Você clica nele e faça a sua matrícula. Vem se tornar um eletricista profissional certificado pela Engerral. E assim, o que os alunos mais gostam desse curso é o suporte exclusivo via WhatsApp ou pela plataforma de ensino, que funciona de 9 da manhã às 9 da noite, de domingo a domingo, bicho. É todo dia que tem suporte. Suas dúvidas são tiradas praticamente na mesma hora. Por isso que eu recomendo o nosso curso, tá? É diferenciado.